parte? Zona... Centro-Oeste. Centro-Oeste. Recentemente fez uma viagem em que o pastor Ligeiro também foi envolvido, subindo o rio Amazonas e pregando às comunidades ali. Então, ele vai-nos falar sobre isto, vai-nos falar sobre missões e com certeza que será usado pelo Senhor para aumentar a nossa visão missionária, porque o nosso papel como igreja é esse, é anunciar o reino de Deus, dar a conhecer a salvação de Cristo. Pastor Marcos, muito obrigado por estar connosco. Esteve também em Tomar, numa campanha evangelística, numa conferência, e está quase de regresso ao Brasil, certo? Terça-feira. Terça-feira. Muito obrigado por se ter disposto a estar connosco. Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesse domingo, domingo que nos fez o Senhor, esse dia que o Senhor nos preparou para servir a Ele. Eu, como disse o pastor Rui Sabino, eu sou casado, eu quero apresentar minha família. Já está ali, né? Agora eu já posso passar aqui, né? Direto, né? Pronto. Então ali está minha família. Eu sou casado com a Alessandra há quase 18 anos. Tem alguém que me acompanha no Face, vai ver que eu postei essa semana lá 20 anos. Na verdade, 20 anos que nós começamos o nosso namoro e logo depois nós casamos, 2 anos, um pouco mais de 2 anos casamos e temos 2 filhos. A Raquel, que tem 15 anos de idade, e o Emanuel, que tem 12 anos. Nós somos do Rio de Janeiro, mas moramos em Brasília, moramos na verdade fora do Rio de Janeiro já há 10 anos. Moramos no Nordeste um tempo da nossa vida, na Bahia. Eu não sei, eu acho que eu posso fazer essa pergunta. Tem alguém aqui que é do Brasil que está aqui? Tem. Não, deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta de novo então, porque eu pensei que ia levantar 1 ou 2, né? Quantos então do Brasil estão aqui presentes? Pronto. Pode baixar. Irmão, pastor, acho que é a igreja mais brasileira que eu preguei desde que eu cheguei aqui, né? Eu já prego constante. Não precisa se preocupar. Tem alguém do Nordeste aqui? Nordestino? Qual estado? Pernambuco. Olha, morei lá 3 anos, morei em Recife. Aliás, minha mãe é de Pernambuco também, minha mãe é de Boa Viagem, em Recife. Na Bahia, tem alguém da Bahia aqui? Não, né? Bahia, tem baiano, né? Baiano vai em todo quanto é lugar. Na verdade, em todo lugar tem baiano que a gente vai, né? Eu morei na Bahia, a primeira igreja, irmãos, que eu tive a oportunidade de plantar, eu amo plantar igreja, tive uma oportunidade muito grande na nossa vida, e foi no interior da Bahia, numa cidade chamada Barra da Estiva, que fica na Chapada Diamantina, no meio do mapa, próximo 160 quilômetros de uma cidade chamada Vitória da Conquista, que é a 3ª maior cidade do estado da Bahia. E moramos em outros locais mais, no Piauí, enfim. E hoje Deus nos levou para o Planalto Central, ou seja, no plano piloto, ali no coração do país, realmente, onde estamos ali a plantar uma igreja e, paralelamente, na verdade, que a nossa função é cuidar do Centro-Oeste, fazendo a mobilização missionária, ou seja, visitando as igrejas e tentando motivar as igrejas mais com a obra missionária. Esse é o nosso trabalho principal. Então não temos, assim, a responsabilidade de plantar outra igreja, mas, pastor, esse negócio está no sangue, sabe? A gente ama fazer isso, então eu fui militar durante quase 10 anos da minha vida. E tem um ditado que diz o seguinte: enquanto você descansa, carrega pedra. Então, enquanto a gente não está fazendo nada, a gente aproveita para plantar uma igreja. E para a glória do Senhor, ela começou há 10 meses aproximadamente, em pequenos grupos, nas casas, porque lá são muitos prédios, é difícil você bater na porta para evangelizar. Então, o relacionamento é que conta muito. Então, a gente está vivendo o que diz ali em Atos, de casa em casa realmente, para a glória do Senhor. Estamos com cerca de 70 pessoas lá, vamos completar 1 ano agora nos próximos meses. Ali estão os meus contatos, no final eu coloco novamente, quem quiser nos acompanhar através das redes sociais. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu falei com o pastor, nós tivemos a oportunidade de iniciar esse projeto. A Junta de Missões Nacionais iniciou esse projeto chamado Projeto Amazônia. E temos dentro desse projeto um outro projeto chamado Novo Sorriso da Amazônia. E esse projeto, o Rio é muito grande, irmãos. Eu não tinha noção até ir lá. Só para os irmãos terem uma ideia, eu vou deixar esse exemplar com o pastor logo depois. Nós temos, aqui diz, 35 mil comunidades ribeirinhas. Pastor, nós estamos falando de 35 mil, imagine cidades pequenas, aldeias, 35 mil ao longo do rio, ou dos rios que existem naquela região. É muito grande. E assim, é um outro país que a gente não sabia que existia.
Só que, na verdade, nós descobrimos que não temos só 35 mil, temos mais de 37 mil. Porque o governo brasileiro, pastor, ele considera a comunidade ribeirinha quando você tem um hospital e um colégio. Existem mais de 2 mil comunidades ribeirinhas que não têm nem hospital e nem colégio. Então, nós temos mais de 37 mil. E são pessoas carentes, carecem da palavra de Deus e nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, os batistas brasileiros se uniram para poder iniciarmos um projeto que os irmãos vão estar vendo agora através de um vídeo que o irmão vai estar exibindo, resumindo um pouquinho o que foi a nossa viagem lá. E o pastor Jorge Ligeiro, sua filha está ali. Qual é o seu nome que eu esqueci de perguntar? Ana Ruth. Ana Ruth, o seu pai esteve lá conosco, né, e mais 2 irmãos daqui. O pastor Jonatas, que na verdade ele é de Pernambuco, lá de Petrolina, e está cuidando de jovens agora na Igreja Batista em Leiria, e também a sua noiva, né, que vai casar agora em setembro, estiveram conosco lá. Vamos então assistir ao vídeo. Só falta o som, mas é só um detalhe. Já vai aparecer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, sejam tuas Aí são médicos voluntários, né, que participaram da viagem na ocasião. Médicos, dentistas. E aí dentro do barco, irmãos, essas são nossas missionárias. Nós temos vários missionários assim, duplas, que vão para lá para poder fazer a obra. Essa é uma irmã que foi participar e foi assim muito impactada. Aí o evangelismo, a gente sempre aproveita as oportunidades para evangelizar. O foco lá não é cuidar dos dentes das pessoas, mas sim é apresentar a palavra de Deus, apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós não perdemos uma oportunidade. Durante essa viagem, para a glória do Senhor, 213 pessoas entregaram a vida a Jesus em apenas uma semana. Crianças e adultos. Sempre tem alguém para fazer graça, né? Aí, mais de 600 pessoas foram atendidas através da odontologia. Aí outro rapaz que entregou a vida a Cristo, pastor Jorge. Nossas voluntárias. Então não é só médico, né? Levamos cestas básicas. Foi a igreja de Tomar e a igreja de Ortiga que doou essas cestas básicas que você viu ali. Aí um dos cultos, todo dia a gente fazia culto dentro do barco. Não tem como participar de uma viagem como essa e voltar da mesma maneira, porque é muito impactante. Esse é o pastor Jonatas com a sua esposa, a sua futura esposa. Pastor Jorge ali, ó, quase caindo do barco. São famílias inteiras muito carentes, que moram à margem dos rios, muitas vezes sem eletricidade, sem energia elétrica. Esse é o nosso barco. Essa menina ainda é universitária, nem se formou ainda e foi para lá. E já ajudou a extrair alguns dentes, cuidar de alguns dentes lá. Comida que não pode faltar, né? Onde tem crente tem comida. Aqui também é assim, né, pastor? Nossos missionários que cuidam do barco.
Amém? Meus irmãos, é um desafio muito grande mesmo, glória a Deus. E assim, não é uma viagem barata, não é uma viagem que fica em conta, é uma viagem cara. É uma viagem que, para se fazer, pastor Rui, precisa se planejar com 1 ano, talvez 2 anos de antecedência, porque o custo é muito alto. Nós consumimos ali, vocês chamam aqui gás óleo, né, o diesel lá, cerca de 9 mil litros nessa viagem. E é caro lá custa mais de R$5. Não sei quanto é que dá isso em euro, mas é caro pra gente lá. Então, o custo de uma viagem como essa por pessoa, lá é muito caro. Sai algo em torno de R$1.800 em reais por pessoa, né? Então, fora a passagem que você tem que chegar até Manaus. Mas eu pedi ao pastor para poder estar apresentando a vocês, para que vocês estivessem orando por esse projeto, para quem sabe, né, pessoas daqui possam fazer uma caravana, assim como o pastor Jorge foi, com 3 pessoas, irem até lá, agendar conosco, entrar em contato conosco, e quem sabe 2019 ou 2020 tem um grupo de pessoas daqui para estar participando lá. Ah, pastor Marcos, eu não sou médico, não sou dentista, não sou enfermeiro. Sim, mas você tem o Espírito Santo de Deus e você sabe compartilhar o amor de Deus. Irmãos, doía o nosso coração ver crianças, meninas. Eu vi aqui crianças aqui tocando aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, lá nós vimos meninas com 12 anos, 11 anos, na beira do rio. O rio sobe muito e às vezes está muito baixo. E as mães colocam, mães que têm 4, 5, 10 filhos, elas colocam as meninas na beira do rio, sabe para quê? Para alguém passar e levar. Isso dói, eu tenho 2 filhos, eu fiquei pensando, a menininha chegou perto de mim, puxou assim a minha blusa e falou, tio, você não quer me levar não? Minha mãe deixa. A maioria leva, sabe por quê? Leva para prostituição, para fazer coisas erradas. Se eu quisesse levar era muito fácil, era simplesmente levar aquela criança. Mas eu fico pensando no impacto que tem aquilo na vida de uma criança. Saber que a sua mãe e o seu pai estão dizendo assim, leva, pode levar. Aquilo doeu no meu coração. Pastor Jorge, eu lembro de uma palavra que ele falou, a gente estava conversando assim, em um dos momentos saindo de um culto, e ele chorando muito, ele não conseguia falar, ele usou uma frase que me chamou a atenção, ele falou assim, Deus está me moendo por dentro, eu não sei com o que, ele quer tratar comigo alguma coisa. Irmãos, às vezes nós estamos nas nossas igrejas, glória a Deus por isso, temos um bom espaço aqui, mas tem tantas pessoas espalhadas pelo mundo afora, que não conhecem a palavra do Senhor. E nós precisamos fazer a diferença. Seja enviando pessoas, enviando recursos, ou quem sabe nós mesmos, indo até lá e fazendo alguma coisa. Estou viajando por esse país desde o dia 1º, quando cheguei aqui. E vejo que aqui não é muito diferente. Nós temos muitas necessidades aqui. É sobre essas necessidades que eu queria pensar um pouco, à luz da palavra de Deus, no texto que nós vamos ler a seguir. Tá bom? Posso passar aqui já, né? Eu quero pensar com os irmãos, eu acho que só nós olharmos para essa imagem, nós já sabemos qual é o texto que nós vamos ler. Quem sabe? A mulher samaritana, aquela mulher que a gente não sabe o nome, nós não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela teve um encontro transformador. Quantos aqui já tiveram um encontro com o Senhor? Levante sua mão, por favor. Pode levantar, não fique com vergonha não. A grande maioria já teve um encontro com Deus. Pode baixar, mas irmãos, existem dezenas de milhares de pessoas que não conhece a Jesus. Essa mulher, ela teve o melhor de todos os encontros. Não foi qualquer encontro, foi um encontro com Jesus Cristo. Eu e você já tivemos esse encontro pela fé, mas ela encontrou com Jesus pessoalmente. E esse encontro, quando nós nos encontramos com Jesus, isso muda a vida do ser humano, ou deveria mudar. E aí nós dizemos assim, não, sim, a minha vida foi mudada. A minha vida foi mudada quando eu encontrei com Jesus. Só que isso, irmãos, não pode se refletir, eu tenho falado isso no Brasil, não pode apenas refletir quando eu encontro com os meus irmãos 1 ou 2 ou talvez 3 dias na semana. Pastor Rui, quantos dias nós temos culto aqui nesse espaço? Domingo, tem meio de semana? Então 3 vezes na semana. Eu não posso resumir esse encontro que eu tive com Jesus apenas naqueles momentos onde eu encontro com os meus irmãos nesse espaço aqui que nós chamamos de igreja. Quando a igreja se reúne nesse templo. Não, eu preciso realmente fazer a diferença. Então, uma pessoa, assim como essa mulher que teve um encontro com nosso Senhor Jesus, nós precisamos viver de uma maneira diferente. Só que quando a gente pensa na questão de transformar ou de transformação, porque essa mulher ela teve a sua vida transformada, sim ou não? Nós tivemos a nossa vida transformada um dia, não tivemos?
se eu franqueasse o microfone aqui a cada um dos irmãos para contar o que Deus fez na vida dos irmãos, eu tenho certeza que nós entraríamos pela noite adentro, talvez entraríamos pela semana, porque cada um tem uma história para contar, uma história de transformação, uma história de que vivia de uma maneira antes e agora vivo depois. Um dia, dando uma palestra em um local, uma pessoa falou assim: não, pastor, mas eu já nasci num lar cristão. Irmãos, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, não foi o meu caso, você um dia teve um encontro com o Senhor. Você um dia precisou entregar a sua vida ao Senhor. Você um dia precisou compreender quem é Jesus na sua vida. Eu quero olhar para essa frase e pensar com você o que vem a ser transformação. Você está vendo ali, olha, uma imagem de lagarta, aquele momento ali da metamorfose, a borboleta. Irmãos, quando eu era menor, quando eu era criança, eu fiz muitas maldades. Uma delas foi tentar abreviar o processo, né? Estava lá a lagarta, no seu casulo, e eu pensava assim, mas vira borboleta, então eu vou ver. Só que não é assim. Tem um tempo para aquilo acontecer, não é? Mas talvez essa imagem é que mais nos retrata e faz a gente entender o que é transformação. Mas, quando a gente passou para ali, desconfigurou um pouquinho, mas dá para você entender ali. Eu fui buscar no dicionário, lá no Brasil, não sei qual é o dicionário mais usado aqui, mas no Brasil se usa muito o dicionário chamado Aurélio. É um dicionário muito conhecido e ele... segundo o dicionário Aurélio, a palavra transformação significa isso aqui. Vamos ler todos juntos daqui para lá? Vamos lá? Mudança. Ou seja, a transformação ela é uma mudança, um tipo de alteração que modifica ou dá uma nova. Talvez não precisasse estar isso no dicionário, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Paulo dizer o seguinte, que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos uma nova, que as coisas velhas e tudo se fez, é uma mudança, certo? Eu era uma pessoa e agora eu sou outra pessoa, porque eu tive um encontro com quem? Com Jesus, e Jesus mudou a minha vida. Irmãos, Deus mudou a minha vida e as pessoas precisam saber disso lá fora. É essa que é a grande questão. Eu não sei se aqui acontecia isso, mas no passado, pastor Rui, existia um programa, pelo menos lá no Brasil, alguns programas, que mostrava uma pessoa que era de um jeito e depois outra. Por exemplo, a pessoa que estava lá, maltratada, não cuidava do cabelo, né, etc. E aí, sabe, a pele mal cuidada, aí levava-se num programa, e aí se fazia uma maquiagem, e aí todo mundo ficava esperando, né? Tipo assim, é como se eu pegasse aqui o irmão, como é que é seu nome, irmão? Luiz. Pega o irmão Luiz, e ele tá lá, né? Mal cuidado, é só um exemplo, tá, meu irmão? Tá lá mal cuidado, tá, não sei. Não, mas é só um exemplo mesmo, ele tá lá mal cuidado, tá. Aí mostra-se ele essa semana, acontecia isso. Aí todo mundo ficava ansioso para chegar o próximo sábado, era sempre no sábado esse programa, pra gente ver como que vai ficar o Luiz. E quando chegava no outro sábado, mostrava lá a foto, aí chegava o apresentador e falava, vocês lembram como o Luiz chegou aqui semana passada? Aí mostrava lá a foto dele. Aí agora abria uma cortina assim, aí vinha o Luiz, aí todo mundo batia palma, caramba, aquela coisa. Luiz, mas aquilo é só uma maquiagem. Não é essa transformação que a palavra de Deus fala. Porque não é um mudar por fora, não é uma maquiagem que eu faço aqui agora e daqui a pouquinho não tem mais. E acaba. Eu cuidei do cabelo, né? Eu lembro que quando eu estava plantando igreja, não sei se aqui fala isso, e me perdoe os termos, irmãos, mas é coisa que acontece lá no Brasil. Aí as meninas lá, as mulheres, né, as senhoras, indo para a igreja, não sei o quê, aí daqui a pouquinho o tempo se armava uma chuva assim, e terminava o culto. Pastor, a gente tem que ir embora logo porque vai cair a chuva. Eu falei, o que tem? Não, porque eu fiz prancha. Aí, vocês sabem o que é prancha? Prancha é uma escova que passa no cabelo, mas segundo elas, as mulheres, se a chuva batesse, o cabelo voltava ao normal. Eu falei, mas que negócio é esse? Quer dizer, a água bate e volta ao normal. Aí chegava lá no culto, né, com aquele cabelo todo lindão, não sei o quê. Aí ia correndo, pastor, a gente tem que ir embora logo porque vai chover. Aí vai, eu falei, mas o que tem? Já acabou o culto à noite? Não, mas isso aqui dura a semana toda, não pode molhar não. Não é essa transformação que a gente está falando. Nós estamos falando de uma transformação que acontece de dentro, que as pessoas percebem, não porque eu passei um batom, pintei o cabelo diferente, estiquei o cabelo, não é isso. Mas é uma transformação genuína, uma vida transformada e nós somos uma nova pessoa. Essa que é a ideia. Para tanto, eu quero ler com os irmãos o texto de João, capítulo 4, apenas os versos 13 e 14. Eu queria pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia, porque apesar de eu ter colocado o texto ali, nós vamos estar lendo alguns outros textos depois. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e permaneça com ela aberta, tá? Mesmo sentados, irmãos, como os irmãos estão,
eu gostaria de pedir que todos pudéssemos ler juntos, conforme a projeção ali, e permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos ler todos juntos? Olhem para cá. Vamos lá? Afirmou-lhe Jesus, vem beber desta água, tu darás crescer. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, não permita que nada, nenhuma distração, tire a nossa atenção de ouvir o Teu recado nesse momento. Já ouvimos tantos louvores lindos, uma orquestra abençoada, sentimos a Tua presença, mas agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você conhece o texto, você conhece o contexto, você sabe o que aconteceu. Jesus, o encontro que a mulher teve com ele naquele local, os discípulos não estavam presentes, e aí começa aquele diálogo maravilhoso. Mas eu não quero me prender com os irmãos em tudo o que aconteceu, o fato como aconteceu, mas nesses 2 versículos principalmente, e pensar com os irmãos acerca da minha vida, eu com a minha vida transformada e sendo uma esperança para a minha nação. Irmãos, nós vivemos aqui, eu ouvi o pastor falar sobre a necessidade que nós temos, que uma igreja precisa estar orando, que nós precisamos clamar ao Senhor. Ele falou de algumas atividades que vão acontecer, de necessidades que nós temos enquanto igreja. E eu, caminhando por esse país, por Portugal, eu vi muitas necessidades. Eu vi pessoas, não diferentemente do Brasil, talvez guarde a devida proporção. O pastor, eu comentei com ele há pouco da quantidade de membros que temos nessa igreja que estamos plantando há 10 meses. E ele disse, olha, isso aqui em Portugal é uma igreja média, né? 70 pessoas. E vocês lá com 10 meses já estão com isso. Quando a gente olha assim, claro, o país lá é maior. Mas proporcionalmente as necessidades são as mesmas. Falta de Cristo no coração das pessoas. Existem muitas cidades aqui em Portugal que ainda não conhecem Jesus, que são muito idólatras. Eu estive numa cidade chamada Lamego, lá em cima, lá no norte. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Fátima e tantas outras. Pessoas que carecem do amor de Deus. Pessoas que não conhecem a Cristo. No Brasil é comum você dizer assim, a cidade ainda não tem um trabalho batista, da nossa Convenção Batista Brasileira, o que seria a Convenção Batista Portuguesa. Só que aqui eu encontrei cidades que não têm trabalho evangélico nenhum. E eu fiquei pensando, eu preciso ser esperança à minha nação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor habita dentro de cada um de nós. Ou não habita? Não habita, irmãos? Então Deus, Ele quer usar a minha e a sua vida. Eu quero pensar com você nesses 3 pontos. Eu sou, ou quando eu sou esperança para a minha nação. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que eu sou esperança para a minha nação. Eu preciso ser canal de bênção. E não é algo opcional. Quando eu tenho um encontro com o Senhor, eu preciso ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Às vezes a gente pensa que não é opcional. Isso não é comigo. Eu já entreguei a minha vida a Cristo, sou dizimista fiel. Isso não é comigo essa coisa. Isso aí não é assim que funciona. Não, irmãos. O poder, o maior poder do universo habita dentro de você. Você tem noção disso? Será que você consegue compreender isso? O maior poder do universo habita dentro da minha vida e da sua vida. Isso precisa fazer a diferença. Então eu preciso ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu morei num estado chamado Piauí. É um estado muito quente, muito calor. Lá, a primeira vez que eu estive no Piauí, eu morava em Recife, lá em Pernambuco. E aí estive lá no Piauí para dar um treinamento. Cheguei num voo que chega na cidade por volta de 00:50. Quando o voo tocou o solo, a aeronave chegou, a aeromoça virou e falou assim: sejam todos bem-vindos a Teresina, no Piauí. 00:50, tá? Nesse momento, 32 graus. Eu olhei para um lado assim, olhei para outro, eu não vi ninguém se ficar assim, igual vocês falaram. Só eu que fiquei assim, eu falei assim, ela errou, deve ser 22, né? 32 graus uma hora dessa, é impossível. E lá o aeroporto é pequeno, então a gente desce na pista, né? Abre-se as 2 portas da aeronave, na frente e no fundo. Irmãos, sem nenhum exagero,
Quando as portas se abriram, dentro da aeronave, tudo fresquinho. Um calor tomou conta da aeronave que eu não disse, mas eu pensei, eu nunca quero morar num lugar desse. Cuidado com o que você pensa. 2 anos depois, a Junta de Missões Nacionais me transferiu para lá. E eu estava morando lá. Foi uma bênção, não foi ruim não. E às vezes eu contando isso, você pensa, deve ter sido um lugar ruim. Não. Quando eu mudei de lá e a Junta me mandou para a Bahia novamente, pela 2ª vez morando na Bahia, meus filhos choraram. Foi o único lugar que quando eu saí, os meus filhos choraram, não queriam mudar de lá. E assim, foi um lugar muito bom. Mas eu estou contando isso para dizer uma coisa para você. Pense no mapa do Piauí. Comprido, eu estava em Teresina e tive que vir numa cidade aqui na ponta, divisa com a Bahia, chamada Corrente. Um pouco antes de chegar nessa cidade, tem uma cidade chamada Gilboés e uma outra que eu não me lembro o nome. Não agora, mas depois. Pesquise na internet. Eu estou dizendo não agora para você não olhar agora não, tá? É depois. Pesquise na internet um lugar chamado Poço da Violeta. É um ponto turístico onde tem, pastor, alguns poços de água que jorram água do solo, mas assim constantemente. Tem o maior lençol freático da América Latina, é muita água ali. É conhecido geograficamente como meio norte do Brasil, entre Piauí, Bahia e ali no caso o Maranhão um pouquinho mais acima. Muita água ali. E os poços, são vários poços, mas tem um que chama a atenção que ele vai com água muito mais alta, são cerca de 20 metros, mais alto que esse teto aqui. E não é um filetinho d'água como lavar o carro, sabe, numa mangueira de água. É muita água mesmo. Irmãos, tudo que sobe, desce. E por isso é um ponto turístico, porque o pessoal vai para ali para se banhar. E aí deixa eu dizer por que banhar. Eles lá, o Piauí, o Maranhão, o Brasil é muito interessante, né? Cada lugar fala de um jeito. Você às vezes se atrapalha, você parece estar em país diferente, no mesmo país. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu falei assim, nesse treinamento que eu fui dar, eu falei, irmãos, eu vou tomar um banho para ir para o culto. Aí pegaram um copo com água e falaram assim, pastor, você toma água, banho você não toma, pastor. Você se banha. Faz sentido, irmãos, né? E eu fiquei pensando aquilo. Então o piauiense fala isso. Você vai para um ponto turístico para se banhar, para ficar embaixo daquilo ali. Eu estava todo arrumadinho, que estava indo dar um treinamento, e só passei, tirei fotos, mas uma coisa me chamou a atenção e talvez você está pensando, o que tem a ver isso com esse primeiro ponto aqui? Você vai entender agora. Naquele mesmo dia, irmãos, eu vi o gado morrendo de sede. A um raio de 25 a 30 quilômetros ali, eu vi um gado, ou muitos gados, boi, né? Magrinhos, no couro e no osso, sem nenhum exagero, o chão rachado. Eu não quero entrar no mérito por que a água não chega lá, não é isso que eu quero, mas eu quero que você pense numa coisa. Tinha uma cerca, vários bois, assim, vacas, bem magrinhos, e tinha um que tinha morrido, agarrou entre uma cerca e outra quando foi passar, e eu cheguei à conclusão que ele morreu de sede. Ele foi passar, se prendeu ali e já estava em estado de decomposição. Na mesma estrada, antes de chegar nesse local, eu vi um bode na ponta das patas tentando pegar uma ou duas últimas folhas de um arbusto que estava seca. Tirei uma foto e tudo naquela ocasião. Deveria até ter trazido para colocar ali. Muito interessante. E quando eu chego nesse local, eu vejo tanta água e essa situação tão próxima. Sabe o que eu fiquei pensando? Por quê? Por que aquele gado estava morrendo de sede? Eu comecei a pensar, lendo esse texto, na nossa vida. Olha o que o verso de número 14 está dizendo, irmãos. Olha aí na sua Bíblia, diz assim, olha... mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o Espírito Santo do Senhor habita dentro de quem? Diga assim, da minha vida. Não habita? Por que as pessoas estão tão próximas de nós? Lembra do gado? Lembra da fonte? Você, as pessoas, tão próximas de nós e caminhando a passos largos para o inferno. Eu fiquei preocupado com isso. Talvez você olhe, escute eu falar isso e diga assim, pastor Marcos, mas quem convence não sou eu, é o Espírito Santo, por isso que elas estão indo para o inferno. Não, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence, só que você esqueceu de um detalhe. Esse Espírito Santo habita dentro da minha vida e da sua vida. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida para fazer a diferença, para nós sermos canal de bênção na vida dessas pessoas. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que quando eu olho para a minha nação, quando eu olho para Portugal e quando eu olho ou para o Brasil, enfim, ou se você estiver morando aqui e for de outra nação, eu preciso compreender que agora que eu tenho a minha vida transformada, eu preciso anunciar as boas novas.
Eu fico olhando as pessoas assim, não, isso não é para mim não, pastor. Isso aí é para o pastor Rui. Isso aí é para o missionário que está lá em outro local. Esse negócio de falar, não, eu não fiz seminário. Eu não sei grego nem hebraico. Deixa eu te contar uma coisa, eu também não sei não. Negócio de grego e hebraico, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu preciso anunciar isso para as pessoas. Irmãos, eu preciso anunciar as boas novas. Olha na sua Bíblia aí, o verso número 29. O que aconteceu? Depois daquele bate-papo lá com Jesus, essa mulher, ela largou tudo. E aí ela entrou na cidade e ela disse o seguinte, olha, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, ou tudo quanto eu já fiz. Será esse, porventura, o Cristo? Olha para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, você não precisa me dizer a data, mas você lembra daquele momento da sua conversão? Você lembra, sim ou não? Foi um momento maravilhoso, não foi? O dia que você entregou a vida a Cristo. Irmãos, eu bebia muito. Eu era uma pessoa que bebia muito, muito mesmo. E assim, lá no Brasil, essa prática da bebida, eu bebia bebida alcoólica pesada. Eu com 15, 16 anos saí e virava a noite bebendo. Mas um dia, eu era padeiro, trabalhava numa padaria, aliás, eu era caixa de uma padaria, e eu estava saindo para comemorar o meu aniversário, bebi, eu faço aniversário numa data que tem alguma coisa a ver com os irmãos aqui, 22 de abril, é o dia que os portugueses chegaram no Brasil, mas eu não nasci em 1500 não, tá? Eu nasci em 1977. Mas 22 de abril, mas no dia 21, um dia antes, eu saí para beber. O filho de um amigo meu tinha nascido, eu era caixa de uma padaria e ele era caixa de outra, ou seja, ele cuidava do recebimento ali na caixa registradora. Duas padarias, as duas do pai dele. E aí nós saímos para beber e 5 horas da manhã fomos direto para a padaria, bêbados. Eu não sei como são as padarias aqui, mas lá no Brasil, elas têm uma coisa de acrílico em volta, onde fica a caixa registradora. E aí a pessoa que está atendendo, ela fica atrás dessa caixa e a fila, né? E o pessoal vem para poder comprar o pão e paga você e vai buscar o pão no outro balcão. Eu estava tão mal, com um cheiro horrível saindo de mim, porque eu bebi a noite toda, que eu estava escondido atrás daquilo dali, com medo das pessoas sentirem o cheiro horrível que saía de mim. Eu não estou falando só de hálito, não, mas de mim mesmo. Eu bebia muito e depois eu fui descobrir que aquilo estava saindo dos meus poros. Eu estava acabando com a minha vida. O que aconteceu? Deu umas 9 horas da manhã. Eu pedi o outro filho do dono da padaria para tomar conta da caixa para mim. Eu deitei pelo lado de dentro do balcão da padaria. Ninguém me via. A pessoa chegava, era atendido e eu estava deitado ali, dormindo. Como a gente fala lá no Brasil, babando, né? O que fizeram comigo? Pegaram uma garrafa de cachaça, um cigarro, colocaram do meu lado e tiraram uma foto, pastor. Essa foto, eu estou contando isso para você entender como foi a minha conversão. Essa foto, conseguiram imprimir ela, revelar, sei lá o que fizeram, isso faz 23 anos, e o tempo que eu me converti, e colaram ali na padaria. Quando chegou a noite, eu fui na padaria, eu estou vendo todo mundo rindo de mim. Eu não sabia por quê. Quando eu olhei para aquilo, eu senti vergonha de mim. Já viu quando você fala para alguém que ele precisa mudar e a pessoa não entende? Às vezes a pessoa precisa ver. Eu precisei ver aquilo que estava acontecendo comigo. No dia seguinte fui ao culto, me convidaram, eu nunca tinha ido numa igreja, me convidaram, compartilharam o amor de Deus comigo, eu entreguei minha vida a Cristo. No mesmo dia me deram uma Bíblia, não essa, mas uma Bíblia um pouco menor que essa, me deram de presente. Eu saí dali muito feliz, anunciando as boas novas. Mas eu estou contando isso para dizer uma coisa para você. Por que depois que passa aquele momento a gente esquece disso? A gente parece que não lembra mais. A gente parece que esquece que precisa compartilhar do amor de Deus com as outras pessoas. Pastor, todas as pessoas que eu passava, eu dizia, olha, agora eu sou um cristão. Lá no interior da Bahia, fala assim, eu entrei para a lei dos crentes. Agora eu entrei para a lei dos crentes. No Rio de Janeiro se fala, agora eu sou cristão. Agora eu sou crente. E eu comecei a falar isso para as pessoas. Comecei a compartilhar com as pessoas aquilo que tinha acontecido na minha vida. Se nós pudéssemos contextualizar o que aconteceu com essa mulher, mais ou menos isso, guardando as devidas proporções. Ela teve um encontro com o Senhor e ela saiu. Sem se preocupar com o contexto que ela vivia, como é que era a questão dela por ser mulher naquele contexto. E ela disse, eu encontrei com alguém que pode ser o Cristo. Mas vamos pensar na minha vida e na sua vida. Talvez naquele dia que você entregou sua vida a Cristo, você saiu e você anunciou, você disse, olha, eu encontrei Cristo, agora eu sou cristão, minha vida é diferente. Só que aconteceu comigo, sabe o quê? Eu comecei a ter vergonha do Evangelho. Sabe como, irmãos? Semana seguinte, quarta-feira, estou indo passando na frente da padaria para poder ir para o culto. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a rir de mim, porque eu estava com a Bíblia, eu não tinha vergonha.
mas eu estava com a Bíblia debaixo do braço. E aí as pessoas disseram o seguinte para mim: bebe a semana toda e agora vai para a igreja? Você está rindo? Eu não fiquei vermelho porque eu não sou branco, né? Eu sou negro. Mas eu acho que eu fiquei roxo, eu suava frio. Eu comecei a ter vergonha do evangelho. Domingo seguinte, mesma coisa. Na outra quarta-feira, mesma coisa. Aí eu tive uma brilhante ideia. Arrumei uma mochila, pastor. Peguei a Bíblia e coloquei dentro da mochila. Só que eu tinha que passar na mesma padaria. Sabe o que eles disseram? Estás escondendo a Bíblia dentro da mochila, né? Pastor, quando chegou naquele dia, o texto que foi pregado foi o seguinte: aquele que se vergonhar de mim. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha tão grande. Eu falei assim: eu não vou ter mais vergonha do Senhor. Eu estou contando isso para você, meus irmãos, como um exemplo de vida. Nós não podemos nos envergonhar e precisamos anunciar as boas novas. Terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, e para nós terminarmos aqui, é que quando eu tenho um encontro com o Senhor, e você teve esse encontro com o Senhor, pelo menos a grande maioria aqui já teve esse encontro com o Senhor, e eu quero fazer a diferença na minha nação, eu preciso gerar discípulos. Eu preciso gerar discípulos. Não é opcional. Irmãos, há pessoas que nunca compartilhou o evangelho com ninguém. Talvez isso não aconteça aqui, eu quero acreditar que não acontece aqui. Eu quero acreditar que não acontece aqui. Mas no Brasil a gente vê muito isso. Pessoas que aceitam a Cristo e depois tornam-se membros de uma igreja. E a gente brinca lá, isso eu posso falar com toda a liberdade que não acontece aqui, mas os brasileiros que estão aqui presentes sabem que acontece lá, e eu quero acreditar que isso não acontece aqui. E a gente fala assim: não, agora só esquenta o banco da igreja. Mas não evangeliza. E quando a gente fala de evangelizar, diz o seguinte: não, esse negócio aí é para o missionário. Isso é para o pastor. Não é para mim, não é para eu fazer isso. Não preciso fazer isso. Irmãos, nós precisamos compartilhar o evangelho. Estava numa cidade chamada Vitória da Conquista dando um treinamento. E no intervalo entre uma palestra e outra, 10 e pouca da manhã, lá no fundo, estava uma mesa com café, e eu tomando um cafezinho, chegou uma pessoa perto de mim, 56 anos, e disse o seguinte: pastor, posso falar um pouquinho com o senhor? Pode. Chegou perto de mim, tomando um café com ela, e ela falou assim: eu me converti com 26 anos de idade, ou seja, tem 56 a 30 anos. Ela disse o seguinte: sempre fui membro dessa igreja. Aí eu: poxa, que legal, meu irmão. Ela falou: a nossa igreja, pastor, tem 2 corais. Eu não sou daquela igreja, eu estava só dando um treinamento de evangelismo. Tem 2 corais. Pastor, eu participo dos 2 coros dessa igreja. Aí eu: louvado seja Deus, minha irmã. Olha, pastor, sou dizimista fiel. Eu não estava entendendo onde ela queria chegar. Sou dizimista fiel. Participo de todas as campanhas de missões. Mas de repente uma lágrima, meus irmãos, brotou no cantinho dos olhos dela. E ela falou assim: mas hoje eu descobri com o seu treinamento aqui, à luz da palavra, que eu nunca ganhei uma pessoa para Cristo. Irmãos, aquele dia, isso foi em 2009, Deus me ensinou uma coisa. Existem muitas pessoas nos nossos bancos, nas nossas igrejas, que nunca ganhou ninguém para Cristo. Nós precisamos gerar discípulos. Nós precisamos gerar discípulos. Olha na sua Bíblia aí, rapidamente, a partir do verso número 39, olha o que diz. Mesmo capítulo. Olha aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Irmãos, olha para mim aqui. Creram nele quem? Em Jesus. Isso, meu irmão. Com vontade, muito bem. É isso aí, ela creu em Jesus. É isso mesmo. Eu falo lá no Brasil assim, quando eu pergunto, o povo não responde. Eu falo: vocês estão com vergonha de falar? Pode falar. Crê em Jesus, eles creram em Jesus. Agora, a continuação do verso 39 diz o quê? Que creram em Jesus por causa de quê? Do testemunho da mulher. E aí está aí o testemunho, a gente não precisa ler, mas olha para mim aqui rapidinho. Vou te fazer uma pergunta e você não precisa responder. O seu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho tem aproximado as pessoas de Cristo ou tem afastado as pessoas de Cristo? Já parou para pensar nisso? Isso é muito sério, irmãos. O nosso testemunho tem afastado ou aproximado as pessoas de Cristo? O texto diz o seguinte, que muitos, irmãos, a Bíblia é tão clara. Você que é conhecedor da palavra, muito mais do que eu, você vai ver que a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela quer citar uma quantidade, ela diz, uma pessoa. Às vezes dá até o nome. Se foram 2, ela até fala 2 pessoas, e às vezes fala fulano e ciclano. Mas quando são muitos, ela fala assim, um número incontável. Muitas pessoas, muitos samaritanos. Irmãos, a atitude daquela mulher, lembra do anunciar as boas novas? Fez com que muitos samaritanos crescem em Jesus. Aí olha o que diz o verso 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediam que ele permanecesse com ele. E Jesus ficou ali quantos dias? 2. Foram muitos não, né? Foram 2. A Bíblia é assim, ela deixa bem clara. Jesus ficou ali 2 dias.
Irmãos, quando eu e você testemunhar positivamente de Cristo, do que Cristo fez na nossa vida, olha para mim aqui, as pessoas vão ter o desejo de ir até Jesus e convidar Jesus a estarem com ela. Deu para entender? As pessoas vão ter o desejo de querer que Jesus permaneça com ela, e Jesus não vai se negar, Jesus vai entrar no coração dessas pessoas. Olha mais à frente o verso número 41. Muitos outros creram nele. Irmãos, vírgula, para um pouquinho e olha para mim aqui. Não são os mesmos. Ou então a Bíblia é mentirosa. A palavra de Deus, a gente vai lendo às vezes e não presta atenção nos detalhes. Está dizendo que muitos outros não são os mesmos. Ou seja, uma atitude daquela mulher de ser testemunha, de falar do amor de Deus, de compartilhar o que Cristo fez na vida dela, fez com que muitos samaritanos, e está dizendo aqui o texto no 41, muitos outros creram nele. Agora por causa de quê, irmãos? Da sua palavra. Olha para mim aqui. Quando eu e você viver o Evangelho e testemunhar do amor de Deus, as pessoas vão querer se aproximar da palavra. Naquela época, o próprio Logos estava ali, a própria palavra estava ali. Mas hoje, no nosso tempo, as pessoas vão ter o desejo de se aproximar da palavra de Deus, irmãos. Eu falo lá no Brasil, ser cristão não é frequentar uma igreja 1, 2 ou 3 dias na semana. Ser cristão é viver o Evangelho na prática lá fora. Nós precisamos viver o Evangelho na prática lá fora. Nós temos dito, irmãos, que quando nós fazemos e vivemos essa questão de ser discípulos e colocamos em prática, o fazer discípulos é viver a palavra de Deus na prática. Fazer discípulos é viver a palavra de Deus na prática. Agora, para a gente terminar, olha o que diz o verso 42. Eu queria contextualizar esse versículo na nossa vida, né? Como é que é seu nome? Seu nome, minha irmã? Analice. Analice. Imagine Analice. Olha para mim aqui. Eu gosto de explicar de maneira clara para quando você sair daqui, você não dizer assim, eu não entendi a palavra de Deus. Olha para mim aqui. A Analice tem um encontro com o Senhor. E ela sai desse encontro e testemunha para outras pessoas, no seu trabalho, com seu exemplo de vida, na sua casa, aonde ela coloca a planta dos pés. E quando eu digo testemunhar, irmãos, não é que a Analice vai pegar a Bíblia e vai dizer assim, Luiz, você tem que aceitar a Cristo. Não! Mas é através da maneira dela de ser e de viver. As atitudes dela vão exemplificar Cristo na vida dela. E claro, o pastor falou algo muito interessante aqui no início. Ele falou assim, irmãos, nós precisamos de dobrar os nossos e orar. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para você, corroborando com o que o pastor falou. Nós precisamos ter uma vida de oração. Se a Analice, irmã, fala uma pessoa, um nome de uma pessoa que você conhece que não tem Cristo, um só. Um nome, qualquer nome. Tem um montão, fale um só. Hã? Não lembra nenhum nome? Luiz, fala um nome de uma pessoa que você conhece que não tem Cristo. Um nome. Luiz Paulo. O Luiz conhece o Luiz Paulo que não tem Cristo. Olha que coisa interessante. Nós estamos plantando essa igreja lá no Brasil, estamos vivendo isso e botando isso em prática. Você sabe quando que o Luiz Paulo vai conhecer a Cristo, meus irmãos? Eu vou dizer para vocês. Quando o Luiz olhar para uma lista de papel e colocar lá vários nomes, entre eles o Luiz Paulo, e interceder pela vida do Luiz Paulo. Porque quem convence não é o Espírito Santo? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus por essas pessoas. Aí voltando a Analice. A Analice ora por essas pessoas que não têm Cristo. Se relaciona com elas, mas ora a Deus, clama a Deus pela vida dessas pessoas. Irmãos, o que falta em nós para nós ganharmos Portugal para Cristo, ganharmos o Brasil para Cristo, ganharmos o mundo para Cristo, é nós termos compaixão pelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós não estamos orando. Não precisa levantar sua mão dizendo, mas pense, qual foi a última vez que nós oramos por um perdido? Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos amigos não crentes? Irmãos, eu tenho que olhar para o meu amigo, eu tenho que olhar, vou usar o exemplo do Luiz aqui, eu tenho que olhar para o Luiz Paulo e pensar assim, caramba, Luiz Paulo trabalha comigo. Se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Isso tem que doer no coração do Luiz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode contemplar o mundo caminhando para o inferno e não está nem aí. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E ser igreja é sair, é viver isso. O pastor falou assim, olha, se eu separar um tempo para poder ficar vendo o jogo ao invés de fazer as coisas, isso está até errado mesmo. Porque a gente não consegue separar 10 minutos orando, irmãos. Mas conseguimos ficar 2 horas na frente de uma televisão vendo 22 homens correndo atrás de uma bola. Nada contra isso, eu gosto de futebol também, torço para o melhor time do mundo, o Flamengo, todo mundo sabe disso. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? É o foco, é onde eu estou colocando o meu foco. O que é mais importante para mim? O mais importante para a gente tem que ser Deus.
Irmãos, em uma certa ocasião, dando um outro treinamento sobre evangelismo, e eu falei sobre oração naquela ocasião. Eu gosto muito de falar para jovens, para casais, e naquela ocasião eu falei sobre oração. E um jovem levantou a mão, 16 anos, ele levantou a mão e falou assim: pastor, posso dar uma palavra? Pode. Eu não sei o que... Ele falou exatamente assim, abre aspas. Eu não sei o que acontece. Eu oro. Ele falou exatamente assim, ó, fico suado, pastor, de tanto orar, continuo orando, e quando eu termino de orar, só se passou 10 segundos. Todo mundo riu também, e eu também ri naquele dia. Irmão, isso foi logo no início do meu ministério. Sabe o que Deus me ensinou naquele dia? Você sabe por que isso acontece? Porque eu comecei a ver que isso também acontecia comigo. Eu ri, mas acontecia comigo. Talvez não 10 segundos, mas eu fiquei pensando, qual é o tempo que eu tenho gasto em oração? Sabe o que Deus me ensinou aquele dia, pastor Sabino? Me falta conteúdo para conversar com Deus. Oração não é conversa? Não é diálogo? Me falta conteúdo. Eu não tenho conteúdo, por isso eu falo logo. E aí a palavra de Deus vai dizer o quê? Vai dizer que nós não devemos ficar repetindo. Às vezes nossas orações são só repetições e a gente não clama a Deus pelos Luís da vida. Vários Luíses espalhados por aí que não conhecem a Cristo. Volta aqui para o versículo para a gente terminar, senão eu vou entrar em outro caminho. E eu gosto muito de falar sobre essa questão de evangelismo. Irmãos, preste atenção aqui. A Ana Alice entregou a vida a Cristo. Anunciou um montão de pessoas. Aí, várias pessoas vão se aproximando dela, etc, etc. É como se como é que é seu nome? Gabriel. O Gabriel chegasse para Ana Alice e falasse assim, é o resumo do versículo 42, chegasse assim, Ana Alice, agora, não é mais pelo que tu disseste que nós cremos, mas eu já comprovei que esse Jesus a quem tu serves é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, isso é ganhar pessoas para Cristo. Alguém já chegou e já falou isso para você? Alguém já chegou e já disse para você, olha, eu quero servir esse Deus que você serve? Nós precisamos gerar discípulos, irmãos. Só que só tem condições de gerar discípulo se eu for discípulo de Jesus. Amém? Queria pedir a você se colocasse em pé, eu queria orar por você nesse momento.